Olá. Hoje nós vivemos dias difíceis na nossa sociedade, na nossa convivência, no qual se dá por uma falta de responsabilidade das pessoas com suas famílias. Na Bíblia, no primeiro mandamento de Deus, com promessa, é honrar seu pai e sua mãe, para que seus dias se prolonguem aqui na terra. Esse versículo ele se dá num sentido em que não existia a aposentadoria, né? Então os pais cuidavam dos filhos e depois de um tempo os filhos retornavam esse cuidado com os pais de forma de gratidão, de não responsabilidade. Então, os filhos, por ser grato aos seus pais e Deus sabendo que o amor ele tem que ser expresso desde o nascimento, desde a concepção até a morte, Deus determinou que, assim como os pais cuidam dos filhos, no momento em que os filhos necessitam dos pais, quando os pais necessitam da ajuda dos filhos, os filhos ajudam os pais. Então, um amor, um círculo de amor que acaba com a morte. Então, esse era o propósito inicial de Deus. Então, que os pais cuidem dos seus filhos e os filhos cuidem dos seus pais. Aí a morte quebra esse contrato, essa aliança. Certo? Beleza. Aí veio os fariseus. Os fariseus disse que se uma pessoa jurar no templo, lá no templo, ele não estava isento dos cuidados com os pais. Imagina. Então você vê que os pais tinham cuidado com os filhos se isentavam de ter os cuidados com os pais. Hoje, nos dias de hoje, desculpa a redundância, de hoje, nos dias de hoje, na atualidade, isso acontece muitas vezes, principalmente no meio evangélico. Os filhos, eles tendem a não ter um cuidado com seus pais, abandonam seus pais e, e passam uma boa parte do tempo dentro do prédio e esquece de seus pais. Esquece até da própria família, de sua esposa, de seus filhos, e ter um grande cuidado com as coisas de Deus, e esquecem do cuidado com a família, com os pais, com os filhos, sabe? É o todo. Alguém pode dizer assim, mas Aguinaldo tem na palavra que dizendo que aquele que não que amar esposa, pai, mãe, filho mais do que a Jesus, esse não é digno de ser chamado filho de Deus. Aí eu lhe pergunto, mas Paulo também diz que aquele que não tiver o cuidado de suas famílias, não é digno de ser chamado filho de Deus. O que o Senhor Jesus quis dizer é o seguinte, é que nós não podemos não servir a Deus por causa da família. É diferente de servir a Deus e cuidar da família. Certo? Deus em nenhum momento manda desprezar a família para servir a Ele. Não, ao contrário. O que Deus cuida de pessoas. E o meu dever como cristão é cuidar de pessoas. E quem é a primeira pessoa de minha responsabilidade? Minha família. Ah, mas Aguinaldo, isso aí não. Olha só. De quem Deus cuidava? Não era do povo de Israel? Por quê? Porque o povo de Israel quis fazer parte da família de Deus. Então Deus constituiu a família, mas Deus sempre esteve aberto para Raabe, Naamã, aquela viúva que Elias foi. Então o povo sempre teve acesso a Deus todo como nós temos hoje. E Jesus veio e quebrou essa barreira que não tem mais povo escolhido de Deus. Todos nós somos o povo escolhido de Deus desde quando nós escolhemos a Deus. Como diz em Salmo 33:12, que feliz é a nação cujo Senhor é Deus. Certo? Então, se nós decidimos servir a Deus, fazer parte do propósito da família de Deus, felizes nós somos. Então, assim, hoje as pessoas eles não têm um cuidado com dentro de suas casas. As pessoas têm um cuidado com a dança, com o canto, com toda a estrutura que envolve dentro das congregações, e esquecem do cuidado com a família.
A sua família é responsabilidade sua. Ninguém pode cuidar de sua família a não ser você. Certo? Tem que ter um equilíbrio entre as coisas da congregação, que são importantes, os ministérios, e tem as coisas que é de responsabilidade nossa, que não, nós não podemos abdicar ninguém, nós não podemos passar adiante de ninguém. A relação sexual entre o marido e a esposa é entre o marido e a esposa. Eu não posso, o marido não pode terceirizar esse serviço. O cuidado da casa, o cuidado com a família, o cuidado tudo é de responsabilidade da pessoa. Então o homem ele tem esse cuidado todo, ser sacerdote no lar, de cuidado da casa, né, dos filhos, da esposa, atenção, conversa, aconselhamento, todo esse cuidado dentro de sua casa. E quando o homem ele fica isento disso, e isola lá, deixa lá no canto lá, família, filho, e só vai servir para Deus, ele já está quebrando o primeiro, e os pais também, né? Tem filho que todo domingo vai para o culto, mas não tirou um domingo para visitar seus pais. Quer dizer, pelo menos uma vez na semana não poderia visitar os seus pais, saber como é que seus pais estão, saber o que seus pais estão necessitando. Tem que ter esse cuidado com a família. A gente não pode só viver de palavra e sem ação, não. A gente tem que mostrar, nós temos que ter um testemunho bom para as pessoas. E um testemunho bom é cuidar dos seus também. Não, mas não é somente viver dentro do prédio 24 horas por dia, não. Deus não habita em templo construído por mãos humanas. Então Deus não está só em um lugar só, não. Deus é onipresente, Deus está em tudo. O que nós temos que ter é sempre estar ligado a Ele, com o Espírito Santo. A gente pode estar com nossos pais, nós estamos fazendo a vontade de Deus também. Nós podemos estar dentro da nossa casa e fazer a vontade de Deus também. Nós podemos estar com nossos amigos e estar fazendo a vontade de Deus também. A gente não só faz a vontade de Deus dentro do prédio, não. Ah, mas logicamente que a gente não vai deixar de congregar nunca. Isso não existe. A nossa fonte espiritual, o que nós necessitamos espiritualmente é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Recarregar nossas baterias, estamos ali em oração, mas o cuidado com a família também é importantíssimo.